A arte indígena brasileira é composta por tudo que é produzido pelas etnias indígenas do país e representa a cultura e a tradição desses povos. É um elemento cultural fundamental produzido por tradição e preservação da cultura. Além de sua arte, a agricultura é uma das peças principais da comunidade indígena. Neste episódio de Os Povos Indígenas, veremos sobre a arte e a agricultura indígena. A arte indígena brasileira. A arte indígena brasileira é composta por tudo que é produzido pelas etnias indígenas do país e representa a cultura e a tradição desses povos. É um elemento cultural fundamental produzido por tradição e preservação da cultura. A conservação da arte indígena é uma forma de manter vivas as tradições culturais das diversas etnias indígenas brasileiras, que já produziam sua arte antes mesmo da chegada da colonização portuguesa ao país. A arte indígena é muito rica, composta por diversos elementos carregados de simbologias antigas e sabedorias sagradas, recebidas de seus antepassados. As produções indígenas mais comuns à maioria das etnias brasileiras são cerâmica, pintura corporal, máscaras, cestaria e arte plumária. Objetos decorativos e utilitários, adornos, acessórios, armas de instrumentos musicais também fazem parte da arte produzida pelos povos indígenas. A cerâmica é um exemplo de arte que não está presente em todas as tribos, sendo ausente entre Chavantes, por exemplo. Importante destacar que os índios não utilizam a roda de oleiro e ainda assim conseguem desenvolver impressionantes peças. A cerâmica é produzida principalmente pelas mulheres e criam recipientes, bem como esculturas, para torná-las mais bonitas. Costumam usar a pintura com padrões gráficos próprios. A cerâmica do povo Majoara, cujo nome advém do local onde ela teve origem, a ilha do Marajó, é conhecida no exterior e foi a primeira arte de cerâmica brasileira. As máscaras indígenas apresentam um simbolismo sobrenatural. Elas são feitas de cascas de árvores e outros materiais como palhas de cabaça e podem ser enfeitadas com plumagem. Normalmente são utilizadas em ritos cerimoniais. Um exemplo é a tribo de Carajá, que usa máscaras na dança do Aruanã para representar heróis que conservam a ordem mundial. Diz a lenda que as máscaras indígenas geralmente representam entidades que conflitavam com os índios do passado. Deste modo, as festas e danças são feitas para alegrar e acalmar as entidades. Há máscaras grandes feitas com palhas compridas que chegam a cobrir o corpo todo. A máscara de cerâmica é inclusiva dos índios da etnia Mati. A pintura corporal é usada em certos rituais e, de acordo com o gênero e a idade, indicam os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo.
muitas vezes são associadas a rituais onde ocorrem danças indígenas. As tintas usadas são naturais, ou seja, são feitas de plantas e frutos. O jenipapo é o fruto mais usado. Os índios o utilizam para escurecer a pele, enquanto o urucum dá o tom vermelho. Já o branco é conseguido através da tabatinga. São as mulheres que pintam os corpos e os desenhos. Têm valor simbólico, retratando o momento ou sentimento. Os padrões gráficos mais elaborados são da cultura Kadiouel. Já em 1560, essa pintura impactou com os colonizadores, que ficaram deslumbrados com a tamanha técnica e beleza. Infelizmente, hoje em dia, essa tribo não realiza mais essa pintura corporal, empregando os padrões em peças de cerâmicas para vender aos turistas. Os cestos são utilizados para o uso doméstico, na manutenção e transporte de alimentos. É produzido normalmente pelas mulheres, com variadas formas de trançados em diferentes formatos. Os tipos mais comuns de utensílios são cesto coadores para coar líquidos, cesto tamizes para peneirar farinha, cesto recipientes para guardar diferentes materiais, cestos cargueiros para transportar cargas. As plumas são usadas em rituais e coladas diretamente no próprio corpo. Servem também para ornamentar máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares, que são feitos de pena de cauda de aves. Assim como a pintura corporal, a arte plumária serve também para indicar os grupos sociais. Na maior parte, são os homens que desenvolvem a arte plumária. Essa arte passa por um ritual. Primeiro a caça, passando pelo tingimento, a chamada tapiragem, pelo corte nas formas desejadas e, por fim, a amarração. Há tribos que destinam as pinturas ao uso cotidiano, deixando as plumas para as comemorações e rituais indígenas, inclusive funerais. Materiais mais usados na arte indígena. Para produzir sua arte, os índios utilizam elementos naturais que representam e preservam sua proximidade com a riqueza da natureza. Além de componentes vindos diretamente da natureza, até mesmo as tintas utilizadas nas pinturas são naturais, produzidas a partir de extratos de árvores, flores e plantas como jenipapo e urucum. Os materiais mais utilizados são palha, junco, cipó, sementes, caroços, madeira, barro, porongo ou cabaça, ossos e dentes de animais, penas e plumas, fibras e plantas. Agricultura indígena. A maioria dos indígenas do Brasil pratica a agricultura segundo uma técnica acoivara idêntica a outras populações que habitam a região tropical. Abrem uma clareira na floresta, deixando os troncos caídos secarem ao sol e depois ateiam-lhe fogo. O terreno está pronto, irregular, desnivelado e coberto de cinzas. A grande parte do trabalho está relacionado à pesca, caça, coleta de frutos e agricultura de subsistência. As terras onde ocorre a agricultura são de uso coletivo, assim como tudo que é colhido. Quando caem as primeiras chuvas, eles plantam espécies como milho, feijão, mandioca, batata, amendoim, cará e etc. Depois mantêm a roça limpa, retirando as ervas daninhas que prejudicam o desenvolvimento da plantação.